Podemos. Podemos sim, né? Isso. Bem, boa tarde a todos e todas que nos assistem a partir de agora. É com grande satisfação que dentro da programação da Semana da Segurança Institucional, nós trazemos aqui hoje e amanhã também grandes nomes que tratam da matéria para expor a todos nós as suas experiências, para que a gente possa, então, começar a trilhar nossos caminhos, especialmente em relação à LGPD, que hoje é um dia bem propício. Não sei se já foi definido em Brasília, mas estava para ser definido hoje, se ela entraria em vigor agora, embora seus efeitos punitivos só comecem a vigorar a partir de agosto, aliás, de maio do ano que vem, né, ou se a própria LGPD só vai entrar em vigor no ano que vem. Estamos aguardando essa informação de Brasília para a gente ver. Mas é um momento interessante, porque a LGPD ela vem desde 2018 e ela traz um grande contraponto em relação à lei, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, nós viemos aí 11 anos, ou um pouco mais que isso, pensando sempre em dar o máximo de liberdade, de acesso à informação, e agora vamos ter que frear um pouco isso e ter cuidado no tratamento, né, no acesso a dados sensíveis, dados pessoais sensíveis, né? É uma matéria nova, mas que no mundo inteiro já se trabalha isso há muito tempo, na Europa há quase 20 anos, e dentre todas essas incertezas, é hora da gente também começar a trilhar. Ano passado, em agosto, em Brasília, nós tivemos um evento no CNMP sobre a matéria e ainda se cogitou dar mais 2 anos de vacácio para poder ela entrar em vigor, mas se chegou ao consenso de que não, está na hora de começar a agir de acordo com a LGPD, que já foi aprovada desde 2018. Então, hoje vamos começar nosso trabalho. Doutor Silvio, primeiro, agradecer pelo apoio e a realização desse evento, né, muito importante, né, fazer minhas homenagens aqui à nossa assessoria de segurança institucional também, que também está junto conosco nesse trabalho de segurança institucional, ao pessoal da ouvidoria, também da doutora Selma, o coronel Luiz Freitas também. Bom, então, feitos os agradecimentos, eu peço ao doutor Silvio que faça a apresentação do nosso primeiro palestrante, que com certeza será uma palestra de grande importância pelo conhecimento e a experiência que ele tem e vai passar para a gente a partir de agora. Doutor Silvio, por favor. Bem, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar inicialmente o meu querido colega subprocurador-geral de Justiça, doutor Valdir Barbosa. Também cumprimentar o nosso palestrante, professor coronel Câmara Fará. É um prazer tê-lo conosco. Parabenizar, Valdir, por esse mês, né, o mês da segurança institucional, aqui no Ministério do Pernambuco. Está sendo um trabalho, assim, a várias mãos, tratando desse tema tão importante, tão caro para nós, que é a segurança, não só das informações, não só dos membros e servidores, mas também informações de dados, informações de patrimônio, enfim, uma série de discussões que estão feitas durante o mês, uma colaboração também do pessoal da assessoria de comunicação, também dando esse apoio para a gente. Enfim, e agradecer demais a parceria de vocês conosco na escola, não só nesse evento, nos outros eventos também que estão traçados até o final do mês. Muito obrigado. E vamos aí, então, à palestra. Vou fazer também a leitura aqui. Um resumo do currículo do palestrante, porque foi possível fazer, porque senão iríamos tomar a live toda, não, a apresentação toda, e não seria possível a gente poder absorver aí o que nós temos que absorver do professor Câmara. Cão André de Godoy Fará é doutor em Ciências Militares, mestre em Aplicações Militares, com especialização em Política e Estratégia, Inteligência, Comunicações e Globalização, Justiça e Segurança Humana, coronel do Exército Brasileiro da Reserva, exerceu atividade de inteligência durante vários anos no Exército, o que lhe proporcionou expertise nas áreas de inteligência, contra-inteligência, segurança institucional e gestão de riscos. Em 2012 e 2013, foi consultor de segurança institucional do Conselho Nacional do Ministério Público e hoje, né, realiza consultorias, cursos na área de segurança institucional, gerenciamento de riscos por meio da empresa Logos, Inteligência e Planejamento Estratégico. Professor Câmara Fará, é um prazer enorme tê-lo conosco.
a palavra está com o senhor. Muito obrigado pela presença e pela participação. Então, muito obrigado, boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação muito grande estar participando dessa atividade aqui no Ministério Público de Pernambuco, que é uma instituição que eu tive a oportunidade de conhecer no período que tive trabalhando com o CNMP, e desde aquela época tenho uma admiração muito grande. Quero agradecer ao doutor Rodrigo Barbosa, ao senhor doutor Silvio, obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite, e eu vou solicitar que seja projetado a tela. Eu preparei alguns slides para a gente trabalhar como apoio e ajudar a descrever e falar sobre alguns pontos importantes sobre a LGPD e a questão da segurança institucional. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar é que existe todo um arcabouço de proteção de dados que a LGPD nos impõe, e esse arcabouço de proteção de dados, que fala sobre medidas técnicas e administrativas de segurança, sobre plano de resposta a incidente, etc., esse arcabouço todo, ele não pode ser olhado como um fato novo para a instituição. Ele tem que ser incorporado pela instituição. Então, ele vai ser, na nossa visão, assimilado pela estrutura de segurança da instituição. No caso do Ministério Público, já existe uma estrutura de segurança institucional funcionando praticamente todos, praticamente não, em todo o Ministério Público brasileiro, e a nossa visão é de que esse arcabouço todo de proteção de dados que a LGPD traz, ele vai ser assimilado, ele vai ser interiorizado por meio da estrutura que já existe de segurança institucional na instituição Ministério Público. Isso tem uma série de vantagens, nós não vamos reinventar a roda, isso diminui a curva de aprendizagem organizacional, uma vez que nós já possuímos uma série de instrumentos que funcionam e funcionam bem em termos de segurança institucional. O que é importante a gente entender e fazer um exercício, né? Eu, particularmente, penso que poderia ter sido diferente, mas a lei veio assim, então nós temos que nos adaptar e cumprir aquilo que está previsto, né? Mas ela incorporou, ela trouxe, ela importou alguns termos que a gente, notadamente, a gente sabe que são termos que veio da GDPR, que é a norma europeia, né? Então, quando ele fala sobre medidas de segurança técnicas e administrativas, nós temos, dentro da doutrina de segurança que se pratica no país, tanto a segurança institucional como a segurança empresarial, nós temos termos que representam essa terminologia e que já estão aplicadas no país. Mas houve essa questão de trazer uma terminologia que já era utilizado lá. O que é importante a gente fazer é entender o que esses termos, em relação à segurança, que foram trazidos pela lei, querem dizer e como nós vamos identificar o que nós já fazemos. Então, por exemplo, quando ela fala em medidas de segurança técnicas e administrativas, ela está se referindo ao grande conjunto de medidas de segurança orgânica, onde nós vamos ter as medidas de segurança da informação, e que nós vamos falar um pouquinho mais à frente aqui, né? Quando ela fala sobre o plano de resposta a incidente, né, nós temos os planos de gerenciamento de incidentes, nós temos estruturas de gestão de continuidade de negócio funcionando nas instituições e que
é necessário somente fazer uma adaptação a essa terminologia. Mas é importante a gente não ficar com a ideia de que nós precisamos criar algo novo. Esse é o meu entendimento. De que não é necessário reinventar a roda. Nós já possuímos isso consolidado, até estávamos conversando um pouco sobre isso em off aqui, antes de iniciar essa apresentação, de que a instituição Ministério Público, no Brasil todo, já possui consolidada a questão da segurança institucional. Então, é importante identificar o que a lei pede, o que já existe, e fazer um casamento dessas duas questões. Um outro ponto que eu trato isso em todas as minhas conversas e tratativas com órgãos públicos e com empresas, é que é fundamental, isso é importante, é fundamental que, como requisito para a implementação da lei, exista uma equipe multidisciplinar. Nós não conseguimos enxergar um processo de implementação da lei numa instituição que não esteja baseada numa equipe multidisciplinar, né? E essa equipe disciplinar tem um grande desafio, que é conseguir desenvolver um enfoque sistêmico nas suas atividades. Ou seja, é necessário que todos os setores da instituição que possuam algum tipo de relação com a questão de proteção de dados estejam sentados à mesma mesa e consigam trabalhar de forma integrada e interdependente. Né? Isso é fundamental. Senão, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso na medida em que a gente fizer uma abordagem aqui à frente sobre alguns pontos da LGPD. O grande desafio é trabalhar com... Por que eu digo que é o grande desafio? Porque isso é uma questão que nas instituições públicas, nas empresas, nós temos uma dificuldade de sair dos respectivos setores e sentar com alguém do outro setor e trocar ideias a respeito e dizer o que eu tenho que fazer, o que o outro setor tem que trabalhar para que possa sair um trabalho conjunto, né? Bom, eu chamei aqui do time da LGPD, né? Eu vou começar falando dessas 3 áreas, desses 3 setores, que são importantíssimos, mas nós vamos prosseguir, eu vou tratar também desses outros setores da instituição. Já adianto que eles não estão colocados aí no slide em sequência de protagonismo. O mais importante, o menos importante. De propósito, eu coloquei em ordem alfabética, justamente para quebrar essa questão, porque todos são importantes. Se não houver a participação de um, a coisa não anda, né? Então, o jurídico é fundamental, porque nós temos uma série de aspectos jurídicos que são relevantes, importantes, e que, sem os quais a implementação da LGPD não temos a necessidade do trabalho da segurança institucional, porque nós vamos ver aqui no decorrer dessa apresentação que uma série de ações passam pela segurança institucional e precisamos da tecnologia da informação. Praticamente toda estrutura de proteção de dados vai estar apoiada, vai estar suportada por algum sistema de TI. Eu penso que serão, pelo nível de desenvolvimento tecnológico que o Ministério Público Brasileiro alcançou, dificilmente nós vamos ter coisas sendo feitas a lápis e papel. Então, basicamente, tudo isso vai estar suportado por algum sistema de TI. Então, a participação da TI é fundamental nesse ponto, né? E os outros setores? Quais seriam esses setores? Né? Que outros setores da instituição são fundamentais?
Vejam, o fato deles estarem colocados aqui não os diminui de forma alguma, mas eu quis chamar atenção para esses três, que é o jurídico, a segurança institucional e a tecnologia da informação, porque esses são os três grandes pilares. E os outros setores têm uma participação importante, nós não podemos esquecer. Então, vamos lá. Recursos humanos. Ora, nós temos uma série de dados e informações pessoais na área de recursos humanos. Então, é fundamental, não há como, por exemplo, se escrever uma norma de segurança a respeito disso, ou um procedimento operacional daqueles todos que estão descritos lá no tratamento de dados, aquelas operações de tratamento de dados, se não houver a participação do setor de recursos humanos. O serviço de saúde, em que aqueles ministérios públicos que possuírem um serviço, um departamento, algum local onde tenham dados relativos à saúde dos servidores, membros, dos integrantes da instituição, é fundamental que ela esteja participando. Ali estão os dados sensíveis. Ali estão os dados que requerem uma série de proteções, de medidas de proteção. O setor de documentação e arquivo, é fundamental que ele esteja participando, né? E a gente nem precisa explicar. O setor, a ouvidoria, a corregedoria, são duas áreas importantes que devem estar constituindo, integrando essa equipe multidisciplinar para a implementação. A comunicação social, e até pode parecer estranho, mas a comunicação social, o que tem a ver com a comunicação social? Nós temos uma série de exigências na lei que trata sobre a forma como a instituição, no caso o controlador, ele vai fazer a comunicação com o titular de dados, com a NPD, etc. Ok que existe uma figura, que é a figura do encarregado para esses procedimentos, mas o encarregado, ele precisa de um suporte, da área de comunicação social para fazer isso. E é importante que a comunicação social esteja presente. Vou citar um exemplo típico. Ocorreu um incidente de segurança, além das medidas todas necessárias exigidas pela lei, é importante que a área de comunicação social faça uma nota, faça uma ação em termos de resguardar a imagem e reputação do Ministério Público, né? O planejamento estratégico, e aí pode até ocorrer também o questionamento, mas o que o planejamento estratégico tem a ver com isso? Ora, daqui para frente, a partir da chegada da lei, as estruturas, os processos, os produtos, os serviços, tudo aquilo que envolver o Ministério Público, haverá necessidade de se pensar. E a questão dos dados pessoais. Aonde que eles entram? E existe uma série de exigências em relação a isso. Então, a área que trabalha o planejamento estratégico, a área que trabalha a questão da gestão estratégica e que está pensando sempre à frente e que está trabalhando dentro de um horizonte temporal para preparar a instituição para o futuro, ela tem que estar envolvida em todas as medidas, senão nós vamos remediar no futuro uma questão que nós podíamos ter sido preventivo, proativo e ter resolvido. Então, e outras áreas mais, e cuja a participação em todo esse processo de tomada de decisão a respeito da LGPD é fundamental que estejam trabalhando juntos, como eu disse naqueles dados, ou trabalhar com, E um ponto que eu acho importante como ponto de partida para a gente entender a dinâmica de funcionamento da LGPD em uma instituição, como por exemplo no Ministério Público, nós fazemos a caracterização de quem é quem. Quem é a figura do controlador? Quem é a figura do operador? Eu tenho que entender isso. Quem é a figura do encarregado, que nós vamos falar mais à frente. Então, eu tenho que entender quem representa o controlador, quem é o controlador. Ora,
em termos de instituição, Ministério Público, o controlador é a própria instituição. Entretanto, ela estará sendo representada, e ela vai ser representada, e quem vai tomar as decisões é a alta administração, a alta direção da instituição Ministério Público. Né? Só que é importante que nós tenhamos em mente que o Procurador-Geral de Justiça, ele não vai, o Subprocurador-Geral de Justiça, ele não vai parar o que ele está fazendo para tomar uma decisão a respeito de uma norma, por exemplo, de segurança, que é um encargo do controlador. Para isso é importante que ele tenha uma equipe, que ele tenha um time que trabalhe, fazendo, às vezes, e proporcionando todos os elementos necessários para que a função de controlador funcione dentro da instituição, né? O que cabe ao controlador? Emitir as diretrizes de segurança, as medidas de segurança, os planos, os procedimentos. E, além de emitir, fazer a verificação, e aí vem o nosso primeiro instrumento de governança, verificar se aquilo que está sendo emanado do controlador, né, está sendo cumprido pelo operador. E quem é o operador? Quem é a figura do operador? O operador é caracterizado por todos os integrantes da instituição que irão realizar tratamento de dados, que manipularão os dados pessoais. Bom, e aí, com um olhar voltado para a segurança, é importante que nós façamos uma análise de quem deve manipular dados pessoais, em face de todas as exigências da lei. Por exemplo, será que alguém externo à instituição é a pessoa indicada para manipular dados, para fazer tratamentos de dados? Né? Então, por exemplo, será que um terceirizado é a pessoa mais indicada? Pode até ser. Mas, se houver a opção da instituição para que o terceirizado opere, faça o tratamento de dados, manipule dados, é fundamental que tenha sido assinado um contrato com a empresa empregadora, tenha sido feito um termo de compromisso de manutenção do sigilo com a pessoa física do terceirizado, ou seja, que a instituição Ministério Público se cerque de uma série de medidas que não vão impedir, como nenhuma medida impede um incidente de segurança, mas que vão diminuir a possibilidade de um incidente. A mesma coisa com um estagiário, com pessoas que não têm um vínculo mais forte com a instituição. Ressalto que é possível, a lei não impede, e já existe um movimento grande no meio comercial de empresas especializadas em realizar ações, tratamento como operador ou como encarregado, né? Que é um serviço que até utiliza uma sigla em inglês, o DPO as Service. Bom, o que é importante? É que nessa estrutura aqui, nessa relação entre o controlador e o operador, exista a elaboração de uma série de medidas de segurança pelo controlador e o seu cumprimento pelo operador. E mecanismos, instrumentos para verificar que vão caracterizar a estrutura de governança nesse sentido, né? Um outro ponto em relação às questões de segurança é que, quanto maior o grau de maturidade da instituição em termos de segurança institucional, menor será a necessidade de adaptação e de desenvolver ações novas em relação
as imposições da LGPD. Por exemplo, vamos pegar aqui os instrumentos normativos, né? Nós temos a política de segurança institucional já elaborada? Muito bem, é um grande passo. Essa política contém algum aspecto sobre proteção de dados? Não, não tem. Vai se fazer uma outra política ou reforma aquela e inclui a questão da proteção de dados naquela? Isso é uma opção estratégica que a instituição vai fazer. Os dois caminhos são válidos. Eu posso fazer uma política nova de proteção de dados, só lembrando que a política de proteção de dados é diferente da política de privacidade, isso tem sido uma tendência entre vários autores de fazer essa distinção, mas a política de proteção de dados é aquela política proveniente do planejamento estratégico que representa o que a alta direção quer em relação à proteção de dados, a expressão da alta direção. Eu posso fazer uma política nova e dar-lhe o nome de política de proteção de dados, ou eu posso incluir a questão da proteção de dados na minha política de segurança nacional, desde que no conteúdo da política eu tenha de forma clara e inequívoca todos os pontos relativos à proteção de dados. Então eu preciso incluir isso, né? Não basta simplesmente fazer um parágrafo a esse respeito. Eu tenho as normas de segurança já foram estabelecidas. Eu tenho normas de segurança de segurança da informação, elas atingem somente a segurança da informação na questão de TI ou os outros suportes onde se encontra a informação, por exemplo, pessoas, áreas de instalações, documentos e assim por diante. Então, a estrutura existente, é importante que ela seja verificada, entenda-se quais são os gaps e seja complementada, seja aperfeiçoada para atender à questão da proteção de dados. A mesma coisa se refere, por exemplo, à gestão de continuidade de negócio, a GCN. Eu já tenho um sistema funcionando ou não tenho? Não tenho, não tem problema. Gerenciamento de incidentes já funciona na minha instituição? Ora, se ele já funciona, eu já tenho toda a estrutura de gerenciamento de incidentes, de plano de resposta à emergência, de planos de contingência. Já existe um conhecimento na instituição a esse respeito e uma experiência de como funciona. Essa experiência não pode ser deixada de lado. Então, no momento em que eu vou montar os planos de resposta a incidente e remediação, que é previsto lá na LGPD, esse arcabouço todo, essa estrutura toda de gerenciamento de incidentes deverá ser aproveitado, né? A questão da cultura de segurança. Ora, essa é uma área que eu sei que o Ministério Público de Pernambuco tem trabalhado bastante. Eu conheço algumas campanhas de cultura de segurança. Sei que outros ministérios públicos também investem nessa área, porque essa área é importante. Então, quando nós tivermos que implementar as medidas educativas previstas lá na LGPD, eu também não vou sair do zero. Eu já tenho o como fazer, eu já tenho alguns pontos que eu vou utilizar para implementar essas medidas. E é importante nós entendermos que essas medidas, elas devem conter as questões de capacitação e de conscientização e sensibilização. Ou seja, eu primeiro preciso ensinar para quem pertence à instituição o que pode, o que não pode fazer, como proceder, qual é a atitude em relação à questão de proteção de dados. E depois disso, então, fazer campanhas de sensibilização e de conscientização em relação à proteção de dados, né? Eu sempre digo que primeiro nós precisamos sensibilizar o público, para depois conscientizar. Senão nós não conseguimos. Se eu não sensibilizar, eu não consigo que o público
ouça aquilo que eu tenho para falar em termos de conscientização, né? A mesma coisa os procedimentos padrão. Ora, nós vamos ter, e eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui, os procedimentos padrão operacionais, que se refere ao tratamento de dados, aquelas operações de tratamento de dados. Eu vou ter os procedimentos de segurança. Isso já existe. Eu já tenho um know-how de como fazer esses procedimentos, então eu vou fazer uma adaptação. Então vejam que eu entendo que quanto maior o grau de maturidade da instituição em termos de segurança, menor será o esforço dela para a implementação de tudo aquilo que a LGPD impõe em relação à segurança institucional, né? Eu trouxe esses slides aqui para comentar como aquela frase, uma pequena frase, que diz implementação das medidas de segurança técnicas e administrativas. Aquela frase está aqui. Aquela frase, ela cabe em toda a segurança orgânica da instituição. Por quê? Eu vou trabalhar com segurança e recursos humanos, segurança de áreas e instalações. Ora, se eu vou proteger, ter um controle de acesso às instalações, eu estou protegendo os dados. Se eu não permito que exista um descontrole ou pessoas não autorizadas estejam circulando por áreas onde se encontram os dados sensíveis, ou os dados pessoais, eu estou trabalhando na proteção de dados. A segurança da informação, e lembrando que a segurança da informação não é apenas na segurança da informação nos meios de TI, mas nos demais suportes da informação. Quais são esses suportes? As pessoas, documentos, as próprias áreas de instalações e o material. E a segurança do material. Então vejam que a estrutura de segurança orgânica, ela já é um grande suporte para as medidas técnicas e administrativas de segurança que são citadas na lei. Bom, um outro ponto que é importante que nós tenhamos uma visão geral é o sistema de normas. E o que nós temos chamado aqui na Logos de sistema de normas? É um conjunto de normas que viabilizarão os procedimentos, protocolos, contratos, convênios, todos os instrumentos decorrentes da implementação da LGPD. Então, por exemplo, no sistema de normas, nós temos as normas operacionais, as normas de segurança e normas de contratação. Nós separamos nesses 3 grandes conjuntos aqui, de forma didática, para entender o funcionamento do sistema de normas. O que são as normas operacionais? As normas operacionais são aquelas normas relativas ao tratamento de dados. Então, todas as operações, arquivamento, coleta, arquivamento, o processamento de dados que constam lá na LGPD. Cada ação daquela, eliminação, cada ação daquela requer um procedimento. Como que vai ser feito? Como que é feito a coleta do dado? Como que o dado é coletado? Isso deve ter um procedimento. Então, as normas, elas vão regulamentar, de uma forma geral, e servir de orientação e parâmetro para que o procedimento possa ser elaborado em relação àquela operação de tratamento. A mesma coisa se dá com as normas de segurança. Então, normas de segurança de áreas e instalações, elas vão expedir uma série de procedimentos e protocolos, por exemplo, de controle de acesso, que vai impedir que pessoas não autorizadas estejam dentro da instituição e possam ter acesso a dados pessoais. As normas de contratação, elas reúnem todos os aspectos relativos à
negócios com terceiros. Então, o que seriam isso? Por exemplo, o Ministério Público ele vai fazer a contratação de uma empresa para desenvolver um sistema de TI. E, por força do desenvolvimento desse sistema, essa empresa vai ter acesso a uma série de dados pessoais, até para fazer a implementação, e colocar em banco de dados, etc, etc, etc. Ora, esse contrato, ou um convênio que seja assinado com uma outra instituição, ele precisa ter uma norma orientadora. O que eu coloco? Quais são os direitos, quais são as ações que a instituição contratante pode fazer em relação a quem está sendo contratado. Então, isso são o que nós chamamos aqui de o sistema de normas, e que esse sistema é fundamental, porque ele traz as linhas mestras para que os procedimentos, ou seja, aquelas ações chamadas operacionais, possam ser formalizadas. E é importante que cada uma dessas ações que estarão desdobradas aqui nos procedimentos seja formalizado. É importante que isso esteja escrito, formalizado na instituição, né? E o que o sistema de normas traz em relação de benefício para a instituição? Primeiro, ele gera evidências. Ele é o primeiro elemento que vai proporcionar, que vai gerar, que vai produzir evidências. Nós lembramos, em vários momentos, é previsto na lei que a ANPD peça comprovantes, peçam evidências a respeito de práticas de segurança e governança que estejam sendo realizadas na instituição. Ele também é a base para que se possam fazer as ações educativas, que se possam implementar ações educativas com o nosso público interno. Então, é importante que eu tenha esse sistema de norma funcionando, porque é a partir dele que eu vou desenvolver as ações educativas. Eu não tenho como desenvolver uma ação educativa se ela não se baseia em nada, se ela não tem uma base, um alicerce que oriente ela. Como eu falei anteriormente, ele é o suporte para elaboração de procedimentos, também de contratos e de convênios, ou seja, quem está trabalhando na redação de um contrato, ele tem uma norma que ampara, que orienta, que traz subsídios para que ele possa fazer as cláusulas necessárias, garantindo a proteção de dados dos titulares e também, o que é muito importante, a proteção a salvaguarda e proteção da instituição Ministério Público, que é o contratante. E o nosso tempo não é grande, é curto, mas eu guardei um pouco para a gente falar sobre o plano de respostas a incidentes e remediação, que esse é o nome que consta na LGPD. E isso nada mais é do que todos aqueles procedimentos que as instituições já realizam em termos de gerenciamento de incidentes, planejamento de contingência e nos planos de resposta à emergência. Tá? Então, toda essa parte aqui do plano de resposta e remediação estará composto aqui na nossa metodologia de gerenciamento de incidentes, que é na parte de resposta. Agora, nós não podemos esquecer, até mesmo porque a LGPD prevê que a ANPD verifique isso, nós temos que ter um sistema de registro do incidente, nós temos que ter metodologia de investigação e de correção, de nos ajustarmos. Tudo isso dentro de um programa de lições aprendidas. Então, as medidas de segurança, técnicas administrativas, como diz a lei, né, elas são o grande anteparo para as ameaças no sentido de evitar os incidentes.
Esse anteparo sendo ferido, sendo ultrapassado, né, nós temos que ter uma estrutura de resposta a esse incidente de segurança, seja ele intencional ou não, né? E aí, essa estrutura toda, que já existe na instituição em termos de gerenciamento de incidentes, ela vai ser utilizada, vai ser empregada para que a instituição cumpra o que está previsto na LGPD. Muito bem. Como forma de conclusão, eu gostaria de chamar a atenção para 5 ideias, né? Nós temos muita coisa para falar sobre segurança. Esse período que nós temos o perfeito entendimento que esse período de 50 minutos, 1 hora, não é suficiente para a gente abordar todos os assuntos, mas eu queria chamar a atenção de 5 ideias como conclusão aqui dessa apresentação. A primeira é fundamental a equipe multidisciplinar. E a equipe que contenha integrantes de todas as partes que tenham algum tipo de relação com a questão de proteção de dados. Isso é fundamental. Se não houver isso, nós já começamos uma situação de desvantagem. O segundo é o enfoque sistêmico. É fundamental também que esses setores todos estejam conversando, estejam integrados e exista uma interdependência deles no sentido de produzir as respostas que a LGPD nos impõe. Tá? O aproveitamento da estrutura de segurança. Ora, já existe, né, uma mentalidade, uma estrutura de segurança institucional, um trabalho todo realizado no Ministério Público Brasileiro em relação à segurança institucional. É fundamental que essa estrutura seja aproveitada para que a gente possa aperfeiçoar e colocar alguma coisa que não existe e que a LGPD peça, né? A formalização das medidas implementadas. Então, isso é fundamental, que nós tenhamos a formalização de tudo que está sendo feito em relação às medidas impostas pela LGPD. Desde uma folha de papel, desde um procedimento que o operador, quem esteja manipulando dado, faça, tem que pegar o papel que está do lado esquerdo e colocar do lado direito. Isso deve ser escrito sob forma de procedimento e constar de uma forma estruturada dentro da instituição. Isso é importante. Mas é um procedimento de 3 ações, três atividades. Não faz mal, formaliza. Isso gera evidência, isso gera o que nós vamos falar seguinte, que é o comprometimento do controlador. Isso é um ponto em que a LGPD, ao longo da lei, vem falando bastante sobre a questão do comprometimento do controlador. O controlador tem que mostrar de uma forma inequívoca que ele está envolvido com a questão da proteção de dados e que ele está fazendo todo o esforço para que aquilo que a lei prevê esteja sendo cumprido. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Fico à disposição para a gente conversar e tirar alguma dúvida ou algum comentário que gostariam de fazer. Bom, Silvio, como a gente tinha combinado, as perguntas estariam sendo feitas via chat, né? Já deve ter chegado algumas aí. Vamos passar, então, a passar essas indagações ao nosso palestrante para que ele possa, então, atender aos questionamentos que foram feitos durante a apresentação. Pois não, Valdir. Temos aqui a primeira pergunta de Fernando Melo. Existe alguma comunidade
alguma comunidade de prática que contém experiências já implementadas em algum Ministério Público, seria uma forma de integrar e ter um tratamento de dados mais uniforme? Isso seria uma pergunta inicial com o Fernando de Mello. Fernando, eu não conheço hoje, né? Eu fui consultor do CNMP há alguns anos atrás, mas hoje eu não tenho mais contato com todos esses ministérios públicos. Então, sinceramente, eu não sei lhe responder como está essa questão em algum ministério público, como que isso está funcionando. Eu sei, por exemplo, que, porque a gente teve em algumas tratativas, que o Ministério Público do Trabalho já constituiu um grupo de trabalho grande, com pessoas de várias áreas, e já estão trabalhando, inclusive, acredito que estejam até alguns deles assistindo, porque comentaram que iriam participar dessa atividade aqui. Eu sei que eles já estão trabalhando em termos disso, mas, sinceramente, eu não sei dizer em que nível que isso já está, né? Pergunta de Cleverson Cruz. Seria conveniente uma resolução do CNMP estabelecendo protocolos básicos e comuns a serem adotados no âmbito do MP brasileiro? Olha, isso é um ponto que eu sempre defendi em termos de segurança nacional e continuo com essa mesma proposta. O CNMP, ele pode contribuir para os ministérios públicos no sentido de dizer, olha, assim, nós temos essas práticas, nós temos esses procedimentos, nós temos esse conjunto de elementos, normas, modelo de documentos que possam ser utilizados pelos ministérios públicos sem entrar na questão da independência de cada Ministério Público, mas que sejam elementos que venham subsidiar o trabalho do dia a dia, para que a gente não tenha... e isso funcionou muito bem em termos de segurança institucional, e eu penso que também poderá funcionar da mesma forma nas questões de governança e de segurança. Qual é o procedimento, por exemplo, para que quem represente o controlador possa checar se os operadores estão cumprindo aquilo que está previsto? Então, essas são medidas que, sinceramente, vêm contribuir e ajudam sobremaneira a implementação, além de que tornam-se critérios padrão, então isso facilita a atividade em termos de Ministério Público. Né? Perfeito. Sabrina Silva, ela pergunta, dúvida, uma parte complicada na implementação da LGPD no serviço público é a sua harmonia com a Lei de Acesso à Informação, o Portal da Transparência. Como proteger os dados pessoais se os tribunais de contas obrigam a publicação do inteiro teor dos processos de licitação? Olha, essa é uma questão recorrente e que eu só vejo uma solução na medida em que a NPD faça a regulamentação da lei. Por quê? Porque existe um choque entre o que prevê a lei, né, e o que prevê a LGPD. Vamos pegar um exemplo. Existe uma determinação, por questão de transparência, de que todos os dados dos integrantes do Ministério Público sejam expostos em termos de vencimento, o cargo que ocupa, etc, 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 etc. E ali vem uma série de informações que são dados pessoais, né? Então, vamos dizer assim, esse choque deverá ser regulamentado pela NPD para conciliar o que cada uma das legislações pede, né? Mas isso é uma pergunta recorrente em relação à LGPD.
Eu vi que tem uma pergunta, doutor Silvio, sobre a questão da política. Doutor Valdir Barbosa fez duas perguntas aqui. É melhor criar uma nova política de segurança institucional, incluindo a LGPD, ou tratar a LGPD em norma própria? Pois é. Isso também é uma discussão que tem aparecido e eu vou colocar a minha opinião e vamos aguardar também o que a regulamentação da NPD vai trazer sobre isso. Pelo que existe até o momento, em termos do que está previsto na lei, não há problema algum de que a política de proteção de dados, vejam bem que nós temos dois documentos importantes para falar aqui sobre isso. Um é a política de privacidade, que é um documento em que constam os dados de como o controlador trata os dados. Então, nessa política de privacidade que é aberta ao público, vai dizer quem é o controlador, quais são os dados que ele faz aquisição, como ele trata esses dados, para que serve, para que ele utiliza, a finalidade, etc. Tudo aquilo que está previsto na lei. Tá? Normalmente isso aí está no site, a gente abre um site, tem ali política de privacidade. Quando clica ali aparece, olha, aqui é a empresa tal, que é a controladora, etc. Vai aparecer o nome do encarregado, os dados para contato com o encarregado, etc, etc. Então isso é uma coisa. Uma outra coisa é a política de proteção de dados, que se refere a um resultado de um processo de planejamento estratégico onde a alta direção da instituição expressa o que ela quer em relação à proteção de dados. Da mesma forma que tem a política de pessoal, política de TI, política de segurança institucional. Então, dentro dessa ideia, nós temos dois caminhos. Eu colocar tudo que se refere à proteção de dados dentro da política de segurança institucional, porque, a bem da verdade, eu estarei tratando as questões de segurança ali, tá? Ou eu escrever uma política de proteção de dados. O que vai diferenciar é o teor do documento, da política. Ora, eu vou tratar apenas de questões de segurança nessa minha política de proteção de dados ou eu vou tratar outros dados mais, né? Então, eu penso que essa é uma questão. O que existe hoje, eu não vejo como nenhum problema que a questão da proteção de dados esteja dentro de uma política de segurança. Por quê? Porque ali estão colocadas apenas as questões macro, as macro diretrizes, quem faz o quê, quem tem atribuições, etc, etc. Então, isso pode estar contido tranquilamente numa política na nossa forma de pensar, numa política de segurança institucional. Agora, se a instituição entender que ela quer dar uma relevância maior ao fato e expedir a sua própria a política de proteção de dados, não há problema. O detalhe é que não exista choque entre a política de segurança institucional e a política de proteção de dados, né? Então, tem que fazer um casamento, uma adaptação daquilo que vai constar nas duas políticas. Professor Câmara, tem uma outra pergunta do Dr. Valdir Barbosa. Ele pergunta: como o professor Câmara vê a forma de composição da futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Pois é. É importante, a gente tem conversa com outras pessoas e a gente vê que existe uma tendência de que essa autoridade esteja composta por pessoas do direito. Ora, é fundamental que nós tenhamos alguém da área jurídica ali. Não tem como ser diferente. Mas nós também não podemos ter somente pessoas dessa área. Nós precisamos ter pessoas de outra área. Nós precisamos ter pessoas que entendam de outros setores, como segurança,
como TI. Eu chamo aquelas 3 áreas, que é o jurídico, TI e segurança, como os 3 pilares da LGPD, né? Então, no meu entender, seria importante que nós tivéssemos ali. São 5 diretores, né? Tem o principal e mais 4 diretores, são 5. Embora nós tenhamos um conselho consultivo, que é composto por uma série de representantes, se eu não me engano, são 15 ou 17, eu não estou me recordando exatamente da quantidade, mas que tem de vários segmentos da sociedade, de órgãos de governo, representante do Congresso, representante, o próprio CNJ, CNMP, tem representantes nesse conselho. Mas esse conselho é o conselho que vai subsidiar uma série de questões ali, não é o conselho diretor, né? Pergunta de Valdeci Silva. Caro professor, o que significa dado anonimizado para a LGPD? Sim, quando ela fala sobre isso, ela quer dizer o seguinte, que em determinados tipos de tratamento, eu posso fazer a coleta do dado, mas eu não preciso identificar de quem é aquele dado, quem é aquela pessoa. E aí existe toda uma discussão a respeito disso, porque eu tenho uma informação de que X pessoas acessaram, vamos falar a parte comercial, né? Que isso se refere bem à parte comercial. Eu tenho uma informação de que X pessoas acessaram um determinado assunto na internet, mas eu não tenho nome, nenhum outro dado, e-mail, outro dado que identifique a pessoa. Então, eu posso tratar isso de forma anonimizada, em que eu não tenho a identificação da pessoa, tá? Eu posso colher dados identificando as pessoas e depois, para um tratamento, eu posso tirar essa identificação. Ou seja, eu não tenho mais acesso. A grande questão está na possibilidade de reversão desse processo, né? Quando é possível, por algum meio, eu identificar quem realmente estava, de quem realmente é aquele dado pessoal, né? Perfeito. Professor Câmara, temos 4 perguntas eu finais. Eu estou vendo uma que é sensível aqui. Mas pode se for o caso de enviar para o e-mail, não tem problema, mas... Não, mas então temos 4, aí, assim, com o anunciamento do Dr. Valdir, a gente pode fechar com as 4, certo. E o professor, o Dr. Frederico já chegou aqui na antessala aqui da nossa live. Sim. Então a gente faz as 4 últimas perguntas para encerrar esse primeiro trecho e passarmos para o Dr. Frederico logo em seguida. Certo. Combinado? Combinado. Professor, Bruno Santos, fiquei na dúvida sobre qual seria o setor mais adequado para ser o controlador dos dados no organograma institucional. Aí, na mesma seara, a Caroline Gonçalves pergunta: tenho dúvidas em relação à figura do controlador no âmbito do Ministério Público. Então, o entendimento, o controlador, ele é a instituição Ministério Público. Isso a gente não tem dúvida. É o responsável pelas funções de controlador. Agora, a questão a instituição é representada pelos seus integrantes. Existe a alta direção, Procurador-Geral de Justiça, que representa a instituição Ministério Público. Eu vi que tem uma outra pergunta também, que fala sobre o Data Protection Office, e eu vou relacionar todas elas, pode ser? O Lúcio Santos pergunta, recomenda a criação de um Data Protection Office? Isso. Então, o que é importante? Primeiro, que exista, né, uma equipe, porque isso também não vai ser feito por uma pessoa sozinha, existe uma equipe que represente a alta direção da instituição nas funções de controlador. Então, por exemplo, vai ser emitida uma norma de segurança, nós vamos elaborar uma norma de segurança. Tem que ter alguém que faça a articulação de todos os meios necessários, pessoas, para que essa norma saia. É importante isso, né?
é importante que tenha a figura de alguém gerenciando isso tudo para que ocorra. Ora, uma pessoa não é suficiente, nós temos que ter uma equipe, nós temos que ter um time, ou se parta para uma opção que eu acho complicada, porque isso envolve que se monte comitês, né? Mas esse é um trabalho que aí cada instituição vai encontrar a sua forma. Mas é importante que tenha alguém que faça esse gerenciamento, né? Em algumas empresas, isso que atuam lá fora, isso já existe. Existe um departamento, uma área, onde tem um gerente que gerencia todo esse processo, né? Qual outra? Deixa eu ver se eu me perdi, se respondi, não, deixa eu ver aqui. Aqui, qual seria o setor mais adequado? Então, eu não consigo enxergar um setor. Nós vamos colocar isso na segurança? Não é o melhor local. Vai colocar na TI? Também não. Eu vou sobrecarregar o setor com uma atividade que não é só dele, que envolve uma série de pessoas, uma série de outros setores. Então, o nosso entendimento é que exista uma área específica, uma assessoria, não sei qual seria a estrutura, e que centralizasse essa parte. Olha só, nós precisamos emitir um procedimento para a forma como está sendo feita a coleta do dado. Quem que vai trabalhar nisso, né? Então, o nosso entendimento é de que designar um setor não é a melhor opção. Eu vou sobrecarregar um determinado setor com ações que não são exclusivas dele, que envolve a articulação de outros meios, ou seja, ele vai ter, em algum momento, que parar o que ele está fazendo para se dedicar a fazer essa articulação com todos os outros setores. Selmo Barreto pergunta, professor, quantas contratações de startups pelo MNP, quais são os protocolos mais importantes para a proteção dos dados da instituição, já que pessoas estranhas ao quadro poderão ter acesso aos referidos dados internos? É isso que eu comentei lá sobre as normas de contratação, né? É fundamental que eu tenha normas redigidas, formalizadas, regulamentando. Ora, vai fazer um contrato com terceiro? O que deve constar nas cláusulas de segurança em relação à proteção de dados? Eu posso fazer constar nessa cláusula um direito de auditar a empresa em relação à segurança? Como ela está tratando os dados? Quais são as pessoas que estão tendo acesso a esses dados lá? Será que ela está dando acesso a esses dados a pessoas que são contratados oficialmente pela empresa? Ou será que ela está dando acesso a pessoas que são freelance? Como que isso está acontecendo? Então, isso é importante. Lembra naquele slide que eu falei do sistema de normas? Né? Normas com relação à operação, à segurança e à contratação. É fundamental que a instituição Ministério Público tenha as suas normas redigidas que vão ser o grande balizador para quem vai fazer o contrato. A partir dali é que eu puxo as cláusulas de contrato para ser assinado com a empresa. Por exemplo, uma startup que está fazendo uma contratação. Eu tenho que ter direito de ir lá auditar, eu tenho que ter o direito de pedir para ela normas de segurança, eu tenho que ter o direito de verificar quem são as pessoas lá na empresa que estão tendo acesso, como está sendo o acesso, e por quais meios esse acesso está ocorrendo. Ou seja, me certificar, me garantir de uma série de medidas que dê segurança ao Ministério Público, que é o contratador. E isso tudo escrito. Isso é o importante, né? Perfeito. Professor, a última pergunta é do Dr. Valdir Barbosa. O que o professor acha do descasamento entre a vigência da LGPD e a aplicação das sanções? Olha,
O doutor Valdir deixou a última pergunta para... Não, é difícil para nós. O que acontece aqui no país? Nós sentimos a necessidade, a LGPD é uma resposta a essas tecnologias emergentes da quarta revolução industrial, que acelerado de uma forma muito intensa a questão da utilização de tecnologia. O dado passou a ser um elemento de valor muito grande. Então, nós precisamos de uma legislação que regule tudo isso. Isso é fundamental, não há o que discutir, né? Era interessante que tivesse as sanções sendo aplicadas desde já? Seria, mas não está sendo. O que isso pode acontecer? Nossa visão, né? Primeiro, é que nós tenhamos um período de, como é que se diz? De test drive. Vamos ver como é que funciona a lei, vamos ver o que precisa ser feito. Olha, isso aqui não está sendo. Seria um período de recomendações, de orientações. Agora, isso em relação à NPD. Será que as questões de indenizatórias vão funcionar assim ou não? Como é que vão ficar? Porque existem duas questões aí. Uma é a questão das sanções previstas e que a NPD iria implementar. E outra coisa é a questão indenizatória. Olha, eu sou um titular de dados, estou me sentindo ofendido em relação a uma questão. Independente se aquela empresa ou aquele órgão público vai ser sancionado, eu estou acionando judicialmente para receber uma indenização em respeito a isso. Então, fica uma certa insegurança de como isso vai proceder, né? Eu digo que nós estamos vivendo um momento assim, como se tivéssemos várias companhias aéreas voando, aeroportos funcionando no país e não existisse a ANAC, né? Que regulamenta tudo isso, que tem os seus planos de AVSEC, etc., de segurança da aviação, etc., 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 etc. Então, é fundamental que a NPD seja implementada o mais rápido possível. Nós sabemos que ela tem um tempo, ela não vai conseguir ser implementada hoje e no dia seguinte expedir regulamentação, ela vai precisar de um tempo, a curva de aprendizagem dela vai ser longa, mas precisa começar em algum momento, né? Professor, evidentemente a matéria é super envolvente, existem as suas complexidades, as suas nuances, evidentemente, como o senhor bem disse, o espaço do webinário não para tratar dessa matéria era coisa para uma semana ou mais. Tínhamos outras perguntas, mas diante da próxima palestra, nós já até adentramos um pouco no tempo do Dr. Frederico. Só tenho mesmo a agradecer pela lucidez, pela tranquilidade, pela objetividade da palestra, é excelente, trouxe assim, pontuações e ponderações importantes, não só para a nossa instituição, como para as instituições parceiras que estão nos acompanhando também. Nosso muito obrigado e passo a palavra ao Dr. Valdir. Professor, de tudo que o amigo falou para a gente essa tarde, estou muito bastante curioso, aquela ideia de que podemos trabalhar com o que nós temos aqui em casa mesmo. Isso, então, para mim, foi excepcional, né? Muitas dúvidas que eu tinha, eu acredito que foram já dirimidas, eu tenho que reunir pessoas, conversar, para a gente começar, então, a cuidado com a nova LGPD, a nova LGPD, mas foi muito boa, muito proveitosa a sua palestra, com muitas ideias, muitas coisas que estavam perturbando o meu entendimento sobre a matéria, eu tirei agora, e, se Deus quiser, em breve estaremos já trabalhando com a LGPD. Nosso muito obrigado, professor. Eu acho que em breve nós veremos mais uma vez para discutir sobre a Lei de Proteção de Dados. Muito obrigado, professor. Tá bom. Eu que agradeço. Realmente o assunto é bastante vasto, mas nós vamos aprendendo, vamos
vendo como funciona. E o importante é ter a praticidade para a questão da implementação, né? Sair do mundo das ideias e ver como que funciona, como é que isso vai funcionar na prática, quais são os resultados, quais são os reflexos disso. Muito obrigado, eu agradeço o convite, foi uma honra muito grande participar desse webinário. Muito obrigado mesmo. Não, foi nossa.